Você já deve ter percebido que algumas pessoas mudam de país e têm grandíssimos resultados, têm muito sucesso na experiência intercultural, conseguem um ótimo trabalho, um bom emprego, um salário bom, amizades, viagens e uma vida incrível. E outras pessoas mudam de país e 3 meses depois voltam para casa. 6 meses depois voltam para casa. 1 ano depois voltam para casa. Frustradas, tristes, falando, eu não me dei bem, eu não gostei, lá tá frio, não consegui amigos, as pessoas são chatas, não é tão fácil como as pessoas imaginam e assim por diante. Por qual motivo acontece tudo isso? Porque mudar de país, em geral, mudar de realidade é extremamente desafiador para qualquer pessoa, para qualquer nacionalidade. Então, um italiano, como no meu caso, que vem morar no Brasil, vai ter que enfrentar uma série de dificuldades no dia a dia que não imaginava que pudessem existir. Vai descobrir que existe seguro de saúde, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Vai descobrir que tem escolas particulares para as crianças, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Vai descobrir que nem sempre dá para fazer tudo a pé. Às vezes tem que pegar o carro, muito frequentemente tem que pegar o carro aqui no Brasil. Ele não estava esperando esse tipo de problema. Às vezes ele esperava uma série de dificuldades e desafios, mas não esses. E o brasileiro, da mesma forma, vai encarar outras dificuldades e outros desafios nos países no exterior que ele for escolher para morar. O que acontece então? Que precisamos desenvolver uma série de habilidades pessoais internas para o processo de adaptação ter sucesso. Para o processo de adaptação ter sucesso. Sim, falei uma frase que funciona. O que acontece? Eu preciso de uma grandíssima organização interna, minha, para conseguir estruturar um dia a dia e uma semana que faça sentido quando eu estiver morando no exterior, porque ninguém vem me ajudar nesse sentido, então eu preciso fazer isso sozinha. Segundo, eu preciso ter uma grandíssima habilidade de desenvolver amizades e relacionamentos, respeitando a cultura que eu não conheço. E essa é uma habilidade que pouquíssimas pessoas têm, dá para desenvolver ela, e justamente no processo de coaching intercultural a gente trabalha bastante em cima disso, mas não é algo que vem de forma natural ou espontânea normalmente. Terceiro, eu preciso entender exatamente por qual motivo eu quero mudar de país. E entender exatamente por qual motivo eu quero mudar de país não é tão fácil assim. Eu preciso conhecer os meus valores, a minha missão de vida, os meus sonhos, os meus desejos. Preciso entender qual que é a história que eu desejo contar lá na minha velhice. Quais são as conquistas que para mim são prioridade absoluta na minha vida. O que acontece? Que muito frequentemente as pessoas não sabem responder a essas perguntas. Então, tem o desejo de conhecer uma outra realidade, um outro país, de sair do Brasil e de não ter que encarar mais as dificuldades que existem aqui, descobrir realidades diferentes, mas não sabem exatamente o que está movendo elas. E conhecer esses aspectos, entender muito bem esses aspectos é fundamental. Última coisa, mudar de país significa desconstruir tudo aquilo que a gente sempre pensou e sempre recebeu da nossa realidade. Então, desconstruir os nossos padrões de comportamento ou pensamento e interpretação da realidade para construir novos padrões de pensamento e comportamento. Isso não é fácil, assim, é uma coisa que poucas pessoas conseguem fazer e através do coaching intercultural a gente trabalha bastante em cima dessa habilidade de abrir novas portas e novas perspectivas sobre a realidade, novos olhares para conseguir adquirir novas formas de entender, observar a realidade e expandir o nosso mundo consequentemente. Então, o que acontece? No melhor dos casos, numa experiência no exterior, eu vou expandir o meu mundo e não só ter experiências maravilhosas, mas vou me conhecer muito mais. E vou desenvolver novas habilidades que senão não teria desenvolvido. No pior dos casos, eu vou... No pior dos casos, é realmente ruim. Então, às vezes, se preparar bem, às vezes, se planejar realmente bem e investir o certo nesses processos de mudança é realmente muito importante. Pensa sobre isso, me conte as suas opiniões, suas dúvidas e vamos conversar bastante sobre esses aspectos.
Que as suas aventuras sejam as melhores.